isso aí, nós vamos embora daqui. A cada ano são relatados 1 milhão de avistamentos ufológicos. A maioria pode ser esclarecida, mas 5% permanecem sem explicação. Esses são os casos de contato imediato. De novo? É. Esta é mais uma noite sem dormir para o fazendeiro australiano Albert Penisi. Albert Penisi começou a ter o sonho recorrente de que algo fora do normal como um disco voador ia aterrissar em sua propriedade. Eu já volto. E como em seu sonho, o cão de Albert não para de latir. Havia alguma coisa estranha porque o cão do Albert não parava de latir. O que está acontecendo? O cão parece incomodado com alguma coisa na propriedade. Mas Albert não vê nada errado. Algumas horas depois, Albert está trabalhando pesado quando seu vizinho George Pedley passa pela estrada em seu campo. Oi, George. Por que esse cachorro não para de latir? Ah, ele tá assim faz muito tempo. E você, tudo bem? Eu tô tendo até pesadelos. Tá bom, até mais, amigo. Até mais. George Biddle tinha 28 anos e cultivava bananas. E a fazenda dele era a vizinha de Albert Penisi. Ele usava a propriedade do Albert como um atalho para ir de uma propriedade a outra. Em seu caminho, George Pedley dirige ao lado de uma das lagoas de Albert. Quando George se aproximou da lagoa, ele começou a ouvir o que parecia ser um ruído agudo. Ele não sabia identificar se era um pneu esvaziando ou algo do tipo. Foi quando ele percebeu que o ruído estava vindo de dentro da lagoa. A lagoa, na verdade, era um brejo em formato de ferradura. Era basicamente uma lagoa com vegetação cheia do que chamamos de grama-espada. Não tem muitas áreas abertas assim, só com água.
Não está claro para George de onde vem exatamente aquele som. George ouve alguma coisa se movendo pelos juncos. George não era um homem propenso a fantasiar coisas. E foi nessa hora que ele viu um disco voador. O objeto ficou pairando na frente dele e ele se assustou muito quando aquilo apareceu. Ele o descreveu como dois pires enormes invertidos, com as bordas se encostando e havia uma protuberância, tanto em cima quanto embaixo. E, aparentemente, era metálico. O objeto parecia ter cerca de 10 metros de diâmetro e aproximadamente 3 metros de altura. Esse caso ficou bastante conhecido porque não era uma luz no céu ou algo visto à noite, mas foi em plena luz do dia, numa clara manhã. Depois, o objeto sobe novamente, mais uns 8 metros. E de lá, num ângulo de 45 graus, vai embora. Quase que num piscar de olhos, em alta velocidade. George deve ter ficado totalmente em choque. Foi uma situação difícil para o George porque ele era meio cético com as pessoas da região que presenciaram avistamentos ufológicos. Havia acontecido com outras pessoas, mas agora era com ele. Albert! Albert! Não vai acreditar no que eu vi agora. Eu já sei. Albert Penise ficou espantado, mas ao mesmo tempo ele não ficou tão surpreso, o que é esquisito, mas foi por causa dos sonhos que andava tendo. Uma das características incomuns neste caso de Tully e também em outros pelo mundo são esses sonhos recorrentes, uma espécie de premonição que acontece muitas vezes, como uma consciência de algo que está prestes a acontecer. Tanto George quanto Albert ficaram surpresos pelo que encontraram. Eles se depararam com um emaranhado flutuante e arredondado de grama-espada, com 10 metros de diâmetro sobre a água da lagoa, e estava girando no sentido horário. Parecia um ninho de grama-espada. Albert corre até sua casa para buscar a câmera fotográfica. Para Albert, o sonho que teve se tornou realidade está acontecendo diante de seus olhos. O objeto, em forma de ninho, tem aproximadamente o mesmo tamanho do disco voador que George afirma ter visto antes. Havia um aro definido em torno da grama-espada, que marcava a grama sendo empurrada para baixo da água. Mas o resto da grama ficava no alto, como se um disco voador tivesse feito uma pressão sobre ela. George era um homem muito destemido. Ele queria encontrar provas verdadeiras. George decide entrar na lagoa para investigar. Entrar na água assim não é muito prudente. Tem que ter cuidado porque existem os perigos naturais da água, incluindo crocodilos e também cobras taipã, espécies mortais e bastante agressivas.
Quando George mergulha, Albert retorna com a câmera. George identificou que havia 3 recortes, ou o que pareciam ser 3 recortes igualmente espaçados, onde as raízes da grama-espada tinham sido arrancadas. Poderia ser de um tripé de pouso, as asas de um objeto voador, qualquer coisa. Você deixaria as comodidades da sua vida na cidade? Um cappuccino, por favor. Discovery. A notícia se espalhou rapidamente na comunidade local de que alguma coisa tinha acontecido. Na verdade, a polícia entrou em cena dentro das primeiras 48 horas e iniciou uma investigação. O ninho do disco voador de Tully foi examinado em detalhes. Amostras de juncos, lama e água da área do ninho são entregues aos departamentos de Botânica e Física da Universidade de Queensland. Mas nenhum elemento incomum é encontrado. A Força Aérea da Austrália investiga e conclui que um tornado Wili Wili ou um fenômeno de vento circular achatou os juncos e os suspendeu por 10 metros no ar, formando a aparência de um disco voador. Esses fenômenos poderosos de vento ocorrem regularmente na região, mas o dia 19 de janeiro daquele ano é calmo e ensolarado. Nos anos seguintes, Albert Penise continua a encontrar ninhos em sua lagoa. Em 1969, determinado a encontrar a causa, ele decide instalar uma câmera sensível a movimentos. Depois de a câmera ter sido usada, o filme é enviado para análise. Mas quando o cilindro retorna, ele está vazio. George Pedley nunca mais vê outro disco voador. O motor está pronto para a viagem, senhor. Obrigado, amigo. O empresário australiano Ron Sullivan parte em uma longa viagem de negócios. Ron Sullivan era um grande vendedor de uma fábrica de aço e ele viajava muito por Victoria. Ele estava partindo de sua cidade natal, Maryborough, para uma cidade chamada Whitbruff. Era uma rota que ele fazia 2 vezes por semana. Depois de 1 hora de estrada, Sullivan chega às proximidades do remoto povoado de Burgess Flat. Quem pisca não vê Burgess Flat, que fica em uma estrada de terra na área rural de Victoria. É nesta parte da estrada que Sullivan vê um rastro de luz atrás de seu carro. A luz desaparece, mas não por muito tempo. Ron, na verdade, achou que tivesse visto algum trator trabalhando durante a noite. Ele pensou que fosse alguma máquina agrícola. De repente, algo inesperado acontece com os faróis de seu carro. Os faróis do carro dele foram atraídos por essa luz branca como uma espécie de atração magnética. Os faróis foram direcionados para o objeto em vez de para a frente do carro. E o efeito em Ron é que ele sentia que o carro estava sendo arrastado para fora da estrada. O carro dele, então, vai na direção de um eucalipto enorme. Ele teve medo de morrer.
Tudo aconteceu em um período muito curto de tempo e deixou Ron Sullivan muito desorientado. Ele não viu um objeto específico, mas havia alguma coisa ali que claramente possuía algum tipo de poder. Ótimo. E agora? Ficou claro para ele que não era ninguém trabalhando. Ele olhou para aquilo e disse: "Mas o que é isso?" Ele ficou intrigado. Mas que luz é essa? E ele viu uma luz branca que crescia ainda mais. E depois, a cerca de 10 metros no ar, ele viu uma forma oval, ou circular, de luz no ar. Entre as duas luzes circulares havia uma formação em arco-íris de luzes, o espectro ocular. Elas se moviam para cima e para baixo, entre as duas luzes brancas dentro de tubos. Enquanto ele observava essa exposição de luzes, a luz circular a 10 metros no ar começou a descer, até chegar na parte inferior da luz. E a última coisa que Ron se lembra de ter visto foi uma pequena luz se apagando. Ele não viu mais nada. Essa experiência, apesar da sua natureza dramática, durou menos de 1 minuto. Estamos falando de algo entre 10, 15, 20 segundos. Nesse momento, claro, Ron está perturbado, um pouco assustado, mas ele continua sua viagem. Você deixaria as comodidades da sua vida na cidade? Um cappuccino, por favor. Será que você tem o necessário para sobreviver numa ilha? Discovery. Uma coisa totalmente estranha e ameaçadora havia acontecido e ele não ficaria mais por ali. O carro e o próprio Ron haviam corrido grande perigo e foram colocados nessa situação por alguma coisa que ele não pôde identificar. Ele parou na cidade seguinte, St. Arnold, saiu do carro e o verificou para ver se havia alguma coisa errada, mas ele não viu nada demais. Nada havia acontecido. Ficou muito claro para o Ron que o que houve no campo foi, de alguma forma, e além do seu entendimento, responsável pelo efeito no feixe de luz do farol. O estranho efeito nos faróis do carro de Ron é um raro fenômeno conhecido como luz sólida. Nos efeitos de luz sólida, as luzes artificiais se comportam de uma forma muito incomum. A luz forma um tubo que não se dispersa ou se espalha, mas em Burke's Flat, os feixes de luz dos faróis foram desviados. Há vários casos em que essas luzes estranhas interagem com fontes de luz humanas. Acontece. Ron Sullivan passaria o resto de sua vida à procura de uma explicação. Mas o mistério permanece até hoje. Na manhã seguinte, Ron Sullivan faz um boletim de ocorrência e informa um jornal local. Sullivan pede a um eletricista automotivo que verifique os faróis do carro.
mas eles estão em perfeito estado. Depois, no dia 6 de abril de 1966, 2 dias após o avistamento de Sullivan, Gary Taylor, de 19 anos, é morto quando perde o controle do carro e colide com uma árvore no mesmo trecho da estrada. 3 dias após o evento, Sullivan e um editor de jornal local afirmam encontrar uma impressão em forma de pires no solo do local do avistamento. Nos anos seguintes, outras luzes inexplicáveis são relatadas na mesma região, levantando rumores de que Burkess Flat é assombrada. Neste episódio de